E aí, pessoal, beleza? Rodrigo Bivo do site podcastbibotalk.com. Eu estou bem, espero que vocês estejam também. Galera, é o seguinte, você tá aí, feriado de carnaval, não foi pra nenhum bloquinho, não foi pra nenhum retiro, você tá de boa, tá vendo esse vídeo, já chega dando like, já chega comentário aleatório. Vamos ajudar esse canal a crescer, gente? A gente tem bastante inscrito até, mas os vídeos não vão. Não vão porque eu não faço direito o trabalho do CEO, as minhas thumbs são feias, mas o conteúdo é legal, você gosta. Então, mano, se você gosta minimamente, mano, você que tá aqui me olhando, comenta, dá o like, não fui eu que inventei as regras. E eu não gosto de fazer vídeo polêmico, ainda que hoje eu vou falar mal do Adventista. Mentira, não vou. Talvez. Mas, então eu não gosto desse tipo de coisa. A gente quer aqui vir fazer um comentário legal, um conteúdo legal. Raramente a gente entra em treta, entendeu? Então assim, ajuda nós. Se você gosta minimamente desse canal aqui, ajuda nós. Comenta aí. Mas eu não tenho nada pra comentar, Bibi, eu ouço. Eu acho legal o que tu fala, concordo com boa parte. Então comenta sim, entendeu? Vai lá, entendeu? Ansioso pelo filme do Superman. Gostei do que ouvi, não gostei. Vai lá, Bibo, vai lá, Bibotal, que eu ouço podcast. Comenta qualquer coisa. Aliás, se você quiser, estou comentando qualquer coisa, obrigado, entendeu? Mas dá o seu like, gente, é isso. Ajuda esse canal a chegar mais longe. Não é nem ter mais inscritos, é chegar nos inscritos, eu já tô feliz, tá bom? Hoje eu vou responder 3 perguntas aqui, mas antes eu quero dizer pra você o seguinte: se você curte o nosso trabalho, uma das formas é você comprar na Amazon pelo o nosso link. Sério, gente, só você digitar no seu navegador aí, bibotalk.com/Amazon, ou você clicar no link que tá aqui na descrição deste episódio, ou melhor, deste vídeo, que você já nos ajuda. Qualquer coisa, olha, de PlayStation 5 a vassoura, você vai ajudar o nosso ministério. Bibo, eu vou pagar mais por isso? Não. É o valor que tá lá na Amazon e você comprando pelo nosso link, a gente recebe uma comissão e essas comissões são muito importantes para que o nosso ministério continue, tá bom? Então é isso, muito obrigado para você que compra na Amazon já há muitos anos pelo nosso link, tem nos ajudado todos os meses com as comissões que a gente recebe, tá bom? Importante, gente, clicar o link que tá aqui ou digitar bibotalk.com/Amazon, beleza? Mas vamos lá, a primeira pergunta, gente, essa aqui, eu vou responder ela por primeiro já mesmo, porque gera muita confusão. Toda semana, por exemplo, eu tenho essa pergunta. Quando uma pessoa pergunta assim, se cristão pode fazer tatuagem, envolve e está permeado essa pergunta que a pessoa me fez aqui. O Marco Aurélio, ele me perguntou o seguinte: como sabemos o que da lei ainda deve ser seguido ou não? É uma pergunta muito boa. A maioria dos cristãos patina nisso. Por exemplo, eu falei que eu ia falar mal do Adventismo. Eu não falo mal de ninguém, gente, né? Eu posso falar de equívocos teológicos do movimento. Na minha opinião, isso ainda é muito importante. Do meu ponto de vista, é um equívoco teológico, entende? E quem acompanha o canal aqui sabe muito bem como nós somos ecumênicos, né? Nós temos aí um microecumenismo cristão que nós praticamos, acreditamos na divergência. Não, a gente não acredita na divergência. Eu não vou editar isso aí, porque não tem edição, né? Esse aqui é um vídeo sem edição, só por isso já merecia o seu like. A gente acredita na pluralidade, não é divergência. A divergência é inevitável muitas vezes, mas a gente acredita na pluralidade do corpo de Cristo, e isso é muito importante você saber. Então eu respeito os presbiterianos que batizam crianças, os luteranos que batizam criança, eu respeito meus irmãos adventistas que não comem algumas coisas porque acreditam que a Bíblia diz para não comer. Mas eu acredito que são equívocos teológicos, ok? Vamos lá. O que da lei ainda deve ser seguido ou não? Gente, devemos ler o Antigo Testamento à luz de Jesus Cristo. Devemos ler o Antigo Testamento à luz do Novo Testamento. Primeiro a gente lê a partir de Cristo, depois a gente lê à luz do Novo Testamento. Então, se Cristo cumpriu a lei, nós agora andamos em Cristo, agora obedecemos a lei de Cristo. É a lei de Cristo que nos preocupamos, não as dietas alimentares, não o tipo de tecido que a gente não poderia vestir, o tipo de marca no corpo que a gente não pode fazer, entende? Mas então para que serve o Antigo Testamento? Para entendermos Jesus, para entendermos a santidade de Deus, para entendermos como Deus é preocupado com o seu povo, como Deus lida com o pecado, entende? É tudo muito importante. Agora, eu não devo ler o Antigo Testamento e obedecer ali à risca o que está escrito. Calma, eu sei que essa fala isolada ela pode parecer muito complicada, mas não, eu tenho que obedecer a Jesus Cristo e o que Jesus Cristo pediu. Do Antigo Testamento eu tiro princípios, eu vejo a seriedade do pecado, entende? Agora não quer dizer que eu devo seguir, por exemplo, os códigos e leis e condutas que estão lá em Levítico, por exemplo. Não. Aquilo lá foi para o povo de Israel, num período específico do seu tempo, entende? Então assim, isso são coisas que não se aplicam mais a nós. Entende? Então eu leio o Antigo Testamento para entender o povo de Jesus, para entender o tempo de Jesus, se bem que para entender o tempo de Jesus eu preciso também ler o período intertestamentário, tá? Que é aquele período entre Malaquias e Mateus. Então assim,
eu entendo, eu vejo o caráter de Deus no Antigo Testamento, eu posso ter princípios, então é claro que eu posso pregar o Antigo Testamento e de lá tirar princípios, porque tem sobre o caráter de Deus, a santidade de Deus, mas algumas coisas nós precisamos ler dentro do seu gênero literário, dentro do que ele significa, para quem que ele foi escrito, em que contexto ele foi escrito. Entende? Então, assim, não é pra gente ler Levítico e aplicar na nossa vida. Ah, aqui diz que não pode comer animal assim. Então quer dizer que eu não posso comer? Não, aquilo ali era uma lei para o povo, que seguia costumes da época. Entende? Então tem uma série de coisas que... Mas, Bíblia, não é palavra de Deus? Claro que é palavra de Deus. E eu preciso ler a palavra de Deus como um livro, que também é palavra dos homens, é 100%, né? E Deus falou na língua dos homens. 100% humana, 100% divina. E como um livro, eu preciso aprender a lê-lo. Respeitar o seu gênero literário, entende? E cuidar para não pegar as coisas de forma literal, entende, gente? Porque, por exemplo, assim, ó, se você pega Levítico 18, por exemplo, aí, porque ele diz que não pode fazer tatuagem. Tá, mas diz que não pode fazer uma série de outras coisas que nós fazemos, entendeu? Uma série de outras coisas. Então por que só a tatuagem é pecado? Entende, gente? Então, assim, a gente precisa aprender a ler a Bíblia com sabedoria. E olha só, esse lance aí da lei, do que cumprir, do que não cumprir, foi um problema que a igreja primitiva enfrentou. E aí se a gente, por exemplo, olha, essa Bíblia eu acho linda, hein, gente? Sério, eu acho essa Bíblia linda, já é a nova NVI, tá? E eu achei ela muito bonita, gostei muito. Então assim, a igreja primitiva, ela lidou com esse problema. Lá em Atos 15, a gente vê que uma galera estava meio que despregando Paulo que tinha essa convicção de que foi enviado para os gentios, então, e ele, né, não pregava que os gentios tinham que obedecer à lei de Moisés, uma série de coisas que a lei de Moisés pedia. E aí a galera mais da turma de Moisés e tal, da turma de Tiago, enfim, não, tem que obedecer, tá? A galera dizia o seguinte: se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Então tinha essa ideia, a gente precisa obedecer os preceitos judaicos para ser salvo? Paulo vai dizer que não. A igreja primitiva ia dizer que não. A salvação é pela graça, a salvação é pela fé. Não se eu me sou circuncidado ou não. A circuncisão agora é do coração. Então é o seguinte, galera, vamos fazer um bem bolado para que haja uma boa convivência entre judeus e gentios? Beleza, os gentios não precisam se circuncidar, não precisam seguir a lei, entende? A risca da lei. Não, porque agora Cristo trouxe a essência da lei, entende? Cristo traz a essência da lei. Então, vários códigos de condutas eu não preciso mais, até porque não faz nem sentido no meu tempo. Já não fazia sentido no tempo de Paulo e da igreja primitiva e não faz sentido no nosso tempo. E aí, eles deliberam, né? Ou seja, os apóstolos e os presbíteros deliberam e eles escrevem uma carta, tá? Eles escrevem uma carta dizendo o seguinte, olha só... Carta do Concílio aos Cristãos Gentios. Esse é o título que a nossa Bíblia dá. Só que essa carta, ela tem inclusive um destinatário muito claro. Olha só. Os irmãos apóstolos e presbíteros aos cristãos gentios que estão em Antioquia, na Síria e na Sicília. Saudações. E aí a galera aqui, eu vou ler a carta que ela é legal, tá? Gente, eu acho que eu vou responder só essa pergunta nesse vídeo aqui. Vamos lá. Soubemos que alguns saíram do nosso meio sem a nossa autorização e os perturbaram. Ou seja, essa galera estava saindo, despregando Paulo e perturbando a galera. Não, você tem que se circuncidar. Esquece esse papinho de Paulo aí que a salvação é pela graça, pela fé. Não, você tem que aderir à nossa religião aqui e os costumes da nossa religião. Tá? Soubemos que alguns saíram do nosso meio sem a nossa autorização e os perturbaram, transtornando a mente de vocês com o que disseram. Assim concordamos todos em escolher alguns homens e enviá-los a vocês com os nossos amados irmãos Paulo e Barnabé. Paulo e Barnabé que estavam ali ativamente evangelizando os gentios, entendeu? Homens que têm arriscado a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, estamos enviando Judas e Silas para confirmarem verbalmente o que estamos escrevendo. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias. Galera, ou seja, a igreja primitiva, composta de forma predominante no começo por judeus, ok? Só que o que acontece? Já no ministério de Pedro, Deus está falando, vai para fora, olha os gentios, mata e come. Lê o livro de Atos e você vai perceber isso. Já no ministério de Pedro, você já tem os gentios ali ficando no foco da missão da igreja. Galera, não é só os nossos aqui não. É Jerusalém, Samaria, confins da terra. Bora lá, o Espírito Santo desceu sobre vocês para todo o mundo. Bora desfazer a confusão de Babel, entendeu? Bora lá, agora o Espírito Santo unifica todas as línguas. Beleza? Ok.
Pedro já tem isso, mas é Paulo, né, que sente muito esse chamado e vai levar esse chamado com a sua vida, né? O apóstolo dos gentios. Aí o que acontece? Ou seja, essa galera, né, que só tinha o Antigo Testamento na época eles só tinham, talvez aqui talvez um evangelho ou outro, provavelmente não, tá? Não deveriam ter nem os evangelhos aqui, porque eles estavam vivos, e os evangelhos vão sendo escritos conforme eles vão morrendo e tal. Aliás, atenção, alunos da IBT, tá? Módulo de Novo Testamento sendo liberado essa semana, hein? Alunos da Escola Bibotalk de Teologia, módulo sobre o Novo Testamento sendo liberado essa semana para vocês. Quer ser aluno da IBT, mano? Sério? Você quer? Então vai na descrição desse vídeo aqui que eu vou ter um desconto para você de 30%. Cola lá depois, tá? Mas olha só. Aí, então, essa galera aqui que só tinha o que nós chamamos de Antigo Testamento, para eles era a Escritura Sagrada, ou seja, de toda a lei, de todos os códigos de conduta, de dietas, de dias sagrados. Percebam. O que eles falam? Eles falam o seguinte, olha galera, ó, de tudo aí, ó, pareceu bem a nós e ao Espírito Santo que vocês façam o seguinte, tá? Que se abstenham da comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Vocês farão bem em evitar essas coisas, que tudo vá bem com vocês. Galera, percebam, esses irmãos, eles conheciam Levítico, eles conheciam, né, os 613 preceitos que os fariseus, eles conheciam tudo, gente, conheciam o Pentateuco. De tudo aquilo, o que eles fazem? Olha, gente, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós que vocês gentios, ou seja, vocês que não são judeus, que vocês pelo menos obedeçam isso, tá? Que é a questão da carne sacrificada aos ídolos, do sangue. Gente, carne mal passada não é sangue que sai ali, tá bom? É uma outra parada, tá bom? O sangue é retirado do animal. Então pode comer a sua carne mal passada, tá? Até porque é o jeito certo. Ao ponto menos, hein? Qual é o seu ponto da carne? O meu é o ponto menos. Eu curto ao ponto menos. Muito mal passada não rola pra mim, não. Mas também ao ponto é o limite, né? Ao ponto é o limite. Então, assim, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Ou seja, a palavra aqui é porneia, que coloca uma série de desvios, de desvirtuações sexuais. E, gente, mas sabe o que é interessante? Algumas coisas importantes aqui pra gente pensar nesse texto. Primeiro, essa carta é endereçada a alguns irmãos específicos que estavam passando por isso. É importante nós localizarmos. A gente pode pegar os princípios aqui, mas ela tem um destinatário também muito específico. Alguns irmãos, tá bom? Alguns irmãos. Outra coisa, percebam que ela não tem um caráter de lei. Percebem? Olha só. Vocês farão bem em evitar essas coisas. Ou seja, gente, a gente está dando uma recomendação para vocês. Mas o que é farão bem em evitar essas coisas? Para que o relacionamento entre gentios e judeus nessa região seja pacífico. Entende, gente? Não à toa, Paulo, quando vai escrever aos Coríntios, ele fala, galera, entendeu? Olha, quantas carnes sacrificadas aos ídolos, se puder evitar, evita. Mas olha, dando graças, come. Paulo não está indo contra o concílio de Jerusalém, que é assim chamado, né? Paulo não está indo contra. Que a recomendação aqui, entende? É para os irmãos de uma região específica e outra, é para uma situação específica. Paulo, ele está dizendo, Paulo quando ele recomenda aos coríntios lá nos capítulos, capítulo 10, 8 e 10, a questão de escandalizar o irmão, tudo e tal, ele não está indo contra o concílio de Jerusalém, ele está lidando com outra situação local lá, entendeu? Em última análise, cara, olha, dá graças e come. Até porque era muito difícil comprar carne que não fosse sacrificada a ídolos naquela época, entendeu? Então assim, mas olha, não deixa o teu irmão saber, sabe? Faz aí na tua, não precisa ficar anunciando pros quatro cantos que você comprou a carne lá. Dá graças e come, afinal não existe, não existe esses ídolos. Sabe, dá graça e come, entende? Mas pelo bem da convivência, segura a tua onda. Paulo, inclusive, vai falar, vamos circuncidar aqui, acho que é Timóteo, né, que ele circuncida, ou permite a circuncisão, até para poder equalizar um pouco a situação lá na congregação. Essa informação eu não estou bem certa agora, mas quem é fera de Novo Testamento aí me dá um toque depois, aí nos comentários. Mas eu acho que é isso, ele permite a circuncisão de Timóteo justamente pela paz local lá na igreja. Então percebam, gente, o que você segue, então, da lei? Tá? O que deve ser seguido ou não? O que deve ser seguido agora é a lei de Cristo. É essa lei. Leia o Sermão do Monte, ali está a lei de Cristo. Quer resumir? Ame a Deus, ame o próximo como a ti mesmo.
entende? Levem as cargas um dos outros e assim vocês cumprirão a lei de Cristo. É por isso que para nós não existem mais dias sagrados, dietas alimentares, o que pode ou não comer. Rapaz, você quer comer murcilha que tem sangue lá? Acho que murcilha tem sangue. Come a tua murcilha, não tem nada a ver. Ah, mas Atos 15 proíbe. É uma situação específica, entendeu? Para um povo específico. Depois Paulo vai dizer para os gentios, olha gente, se quiser não precisa, ó, dá graças e come, entende? Agora, o que você deve comer ou não? O que te faz bem. Entende? Se você fujam dos processados. Entende? Então, assim, é nesse sentido. Cuide do seu corpo, cuidado com a sua alimentação. Maneira na coca. Entende? Então, o que acontece, gente? Sabe? O que você vai obedecer do Antigo Testamento? Aquilo que Cristo ensinou, aquilo que Cristo reafirmou. Entende? Então, e aí você não tem uma reafirmação de dietas alimentares, de dias sagrados. É por isso que a gente não guarda o sábado. Entende? E a gente não guarda nem o domingo, porque não tem uma ordem para guardar o domingo. Nós o quê? Nós guardamos o descanso que Cristo nos dá. Ele é o nosso descanso, Cristo é o nosso sábado, como diz o autor aos Hebreus. Então, é importante que nós tenhamos descanso. Descansar sim, tá? Descansar é uma orientação, é um mandamento. E quando que eu devo descansar? Quando você pode. Entende? Se você tem um trabalho que não permite que você pare um dia para adorar a Deus na igreja, para curtir a sua família, para dormir um sono bom, você não está fazendo. Aí você está pecando. Entende? Porque aí você está sendo escravo de Faraó e não um servo de Deus, não um escravo de Deus. Deu para entender, gente? Qual é a sua opinião sobre isso? Eu ia responder mais perguntas, como por exemplo, só de desejar outra mulher já é adultério? Quase todas as mulheres podem pedir divórcio? Ó, mais uma questão que envolve a lei. Vou responder isso no próximo vídeo. Você acha bíblico dizer perdoe, mas se afaste, não conviva? Vou perdoar. Vou responder nos próximos vídeos também, tá bom? Mas acho que esse vídeo já tá bom, acho que já é um tema legal. Deus abençoe todos vocês. É isso, tá? A gente volta amanhã com BTcast. Terça-feira tem BTcast, quarta-feira tem vídeo e sexta-feira tem BT Papo. Obrigado, Deus abençoe todos vocês. Fiquem na paz do Senhor Jesus. E é isso, vai comprar na Amazon, compra pelo nosso link, tá bom? Tá aqui na descrição.